focado em alcançarmos alguns objetivos, né, para a nossa vida espiritual, tanto em grupo, né, que nós somos uma congregação, como também individualmente, né, individualmente. Eu tenho ensinado aqui para os irmãos, já há algumas terça-feira, a respeito de sermos igreja. E eu espero em Deus, né, e na sua misericórdia, que os irmãos tenham entendido o que nós já estamos falando há alguns dias e como que o Senhor nos agrega valores, né? Valores, eu e você, que não tínhamos valor nenhum, né? Nós não tínhamos valor nenhum. Nós estávamos, irmãos, como estrela errantes no mundo, né? Não tínhamos valor nenhum. E o Senhor nos chama para junto dele, nos limpa, né, do pecado através da palavra, que é a água que limpa. E depois o Senhor nos agrega valores, né? E esses valores que o Senhor nos agrega, irmãos, são espirituais. Nenhum povo tem esses valores senão a igreja de Cristo, né? Aqueles que aceitaram ao Senhor e hoje vive em obediência à palavra dele, né? Então o Senhor nos agrega valores. Eu ensinei os irmãos aqui sobre a igreja como o povo de Deus, né? Eu falei um pouco com os irmãos sobre o chamado da igreja para deixar o mundo, como nós aprendemos aqui nessa terça-feira, numa terça-feira dessas, né? Na última terça-feira nós falamos um pouco com os irmãos, até que resumidamente, falando como igreja, como templo do Espírito Santo, eu e você, como membros do corpo de Cristo que somos, né? E falei um pouco sobre isso com os irmãos. Falei também com os irmãos, irmãos, eu marquei aqui, falei um pouco da comunhão da igreja com Deus, da comunhão de Deus com a igreja, tá? E essa comunhão nós precisamos ter todo o tempo que se chama hoje, todo o tempo que se chama hoje, nós devemos ter essa comunhão com Deus. Então, se durante o ano que se passou, você fez uma retrospectiva da tua vida com Deus, e você viu que você faltou, né? Você está em falta com Deus na oração, na comunhão, você está em falta com Deus, irmãos, no ajuntamento, você está em falta com Deus no teu ministério que Deus te deu, né? É o momento oportuno para nós revermos isso e também tomarmos uma posição diante de Deus para que esse ano que está por vir, né, que ainda nós começamos nele, está por vir, esse ano não venha a ser pior, né, mas que venhamos a alcançar metas, né, é bom fazer metas. Então, espiritualmente, eu preciso falar isso com os irmãos, porque eu acredito que os irmãos têm metas, né, materialmente, que é trabalhar, trazer o pão para casa, pagar contas, né? Mas também precisamos, irmãos, focar nas nossas metas espirituais para a nossa vida. Amém? E hoje eu quero falar com os irmãos sobre igreja. E dentro de alguns textos bíblicos aqui, que eu vou citar para os irmãos, eu quero falar também um pouco de igreja como diaconado, né? Diaconado. Não como obreiro consagrado a diácono, mas falar da igreja como um todo e do trabalho da igreja na terra como diáconos do Senhor, tá? Quando eu falo diáconos do Senhor aqui neste estudo, eu estou falando de homem, estou falando de mulher, não estou falando de consagração para diácono, diferente, tá? Mas falando de igreja que foi separada pelo Senhor, escolhida pelo Senhor, separada pelo Senhor, para servir ao Senhor, servir a causa, o reino do Senhor na terra, tá? Então, quando eu estou falando disso, eu estou, irmãos, englobando toda a igreja, tanto você, como a sua esposa, como teus filhos, como também generalizando até, né, que a igreja ela foi escolhida por Deus não somente para conhecer o Senhor, mas para servir a causa do Senhor,
a causa do reino de Deus. E dentro de servir a causa do reino, eu estou escolhido para isso. E você também está escolhido para isso. E a igreja, como um todo, ela é a voz de Deus para ser aquela que vai transmitir a verdade e as verdades do Senhor através da palavra, através do testemunho, através do culto, né, ao Senhor. Mas eu quero falar de igreja em questão ministerial, né? Ministerial. A igreja ministra por meio de dons, né? Dons espirituais entorgados pelo Espírito Santo. Então, dentro desse servir a causa, a obra do Senhor, o Espírito do Senhor, ele usa a sua igreja com dons espirituais, ou seja, ferramentas espirituais invisíveis aos olhos humanos, mas visíveis àqueles que conhecem a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. E dentro desse estudo, irmãos, eu quero trazer à memória dos irmãos só algo assim que acontece em nosso meio, para que os irmãos sejam despertados nisso, a respeito de que Jesus, ele tem sido presente aqui nessa igreja. Agora eu estou falando de nós só, tá? Ele tem sido presente aqui nessa igreja. Jesus tem se manifestado presente. Então nós não podemos fazer como o pastor pregou aqui no trabalho que foi realizado no começo do ano. E na mensagem dele, ele falava assim, que hoje nós estamos barateando o Senhor, né? Barateando o Senhor muitas das vezes, por causa das nossas atitudes, fazer pouco caso do que Deus tem feito em nosso meio. Ou nos esquecermos, né, tão rapidamente do que o Senhor tem feito em nosso meio. Mas antes de nós baratear o Senhor, nós valorizarmos e reverenciarmos mais a Deus pelo que Ele tem feito no nosso meio. Ele é um Deus presente na igreja Luz do Mundo de Paysandu. Glória a Deus. Deus é um Deus presente. Isso é motivo para nós valorizarmos a Deus e, ao mesmo tempo, reverenciarmos a sua misericórdia na nossa vida. Quem aqui não teve experiência com Deus aqui por esses tempos na igreja? Eu tive as minhas experiências. O irmão Cláudio, né? Recentemente teve aqui experiência com Deus, né? E nós fomos participantes da experiência com Deus pela vida do irmão, né? Outros irmãos aqui que têm experiências com Deus, que testemunharam aqui no final do ano aquilo que Deus fez. Então, irmãos, não tem como nós não valorizarmos essas experiências profundas com o Senhor, a ponto de, né, tomarmos decisões fora do querer de Deus, negligenciando o que Deus tem feito em nosso meio. Mas antes valorizando o que Deus tem feito em nosso meio e buscando fazer com mais perfeição, porque Deus está no nosso meio. Aleluia! Louvado seja Deus. E Deus, irmãos, tem dotado esta congregação de dons espirituais. Não somente Deus tem nos dado dons espirituais, como também Deus tem permitido que pessoas sejam instrumentos dele aqui nesta congregação para nos abençoar através dos dons espirituais, que Deus usa aqueles que Ele quer usar para me abençoar e te abençoar, através de promessa, através de profecia, através da ministração da palavra dEle, que é poderosa. É Ele quem diz que Ele faz prosperar a palavra para aquilo que Ele a enviou, né? A palavra é como chuva. Então, Deus tem trabalhado no nosso meio de diversas formas, de diversas maneiras, tanto na minha vida individual, como na vida da congregação como um todo. Então, irmãos, eu quero falar com os irmãos um pouco sobre isso, sobre esses valores que Deus agrega à igreja através dos dons espirituais. E que maravilha que nós estamos sendo participantes disso, que nós não somos uma igreja que estamos vivendo de atividades, porque é muito triste, irmãos, você entender que você está numa igreja que está vivendo de atividades, não da presença de Deus. E é triste para igrejas que hoje vivem só de atividades. É um evento aqui, é um show aqui, é uma coisa aqui. Para quê? Para atrair. E nós, irmãos, não buscamos atrair
as pessoas, mas nós buscamos atrair a presença. E que é através dessa presença que nós cremos que, se nós buscarmos ainda mais, com mais força, com mais carinho, com mais amor, com mais entendimento, essa presença é que vai fazer com que as pessoas se acheguem. Para que quando também elas chegarem, elas não se acheguem motivadas e movidas de participar de um evento, de um show, ou de agregar-se na igreja pelos valores, né, e frutos da igreja somente, mas também pela presença de Deus que sentiu aqui nesse meio, no nosso meio. Porque é bom que as pessoas se agreguem à igreja, que venham e se unam com a igreja, pelo amor dos irmãos, pelo carinho dos irmãos, pela recepção dos irmãos, pelo um trabalho que foi realizado. Mas isso não é suficiente. Para que as pessoas permaneçam firmes nos caminhos do Senhor, na igreja, é preciso que elas sejam movidas da presença de Deus. Da presença de Deus. Se não fosse a presença de Deus, o Eric não estaria aqui, nem a Carol. Se não fosse a presença de Deus, o Marco Cleide não estaria aqui. Nem a irmã Vanessa, nem o irmão Tenor, nem o irmão Arlindo com a família, nem o irmão Cláudio, nem o Marcos, nem eu. Nenhum de nós, irmãos, estaríamos aqui se não tivéssemos sentido esta presença de Deus na nossa vida, que envolveu o nosso interior, nos queimou por dentro, de tal maneira que nós não contivemos as lágrimas, e algo de Deus aconteceu na nossa vida, que fez com que nós estivéssemos aqui, independente de luta e dificuldade, nós continuamos perseverando. Então é essa presença que nós precisamos, irmãos, trazer para o nosso meio, para que as pessoas permaneçam convertidas na igreja, independente de situações que vivam, problemas que vivam, né? É essa presença, essa glória de Deus em nosso meio. E isso acontece quando a igreja entende que ela, como unidade, precisa trabalhar para que isso aconteça em nosso meio. Eu não consigo fazer isso sozinho com a minha esposa. A irmã Cleide não consegue fazer isso sozinho, né? Nem os obreiros. Precisa haver um conjunto, precisa haver um propósito de oração, precisa haver um sentimento de ver pessoas se convertendo a Cristo e permanecendo fiéis na congregação, né? Precisa haver uma tristeza profunda quando alguém se desvia, quando alguém não quer permanecer nos caminhos do Senhor. Uma tristeza profunda, que você se isenta, se ausenta para interceder por aquela vida, você clama ao Senhor por ela, de tal maneira que Deus venha ver que você está sofrendo por aquele que partiu, por aquele que não está mais, tá? Esse sofrimento não é para você expor para as pessoas, mas você e Deus, na tua comunhão com Deus, você orando ao Senhor e clamando ao Senhor, para que Deus venha ter misericórdia. Então precisa haver sentimentos, e nós precisamos ser movidos de sentimentos espirituais para que isso aconteça. Mas eu quero falar com os irmãos. Abrem Romanos 12, capítulo 12, versículo 6, sobre os dons espirituais, a qual o Senhor, por intermédio da igreja, Ele tem disponível para mim e para você. E os dons, irmãos, de Deus, são ferramentas que o Senhor quer nos dar, para que venhamos continuar fazendo a obra de Deus, para que não fique, em palavras persuasivas de sabedoria humana. Nós precisamos buscar esta presença de Deus. Romanos, capítulo... perdi aqui. Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos 12. E o versículo 6. Fala aqui sobre dons espirituais. Eu vou ler aqui pouco versículo, irmãos, para me aproveitar mais o tempo, que é curto, né? Se eu pedir para os irmãos ler, um ler, outro ler, vai demorar um pouco mais. Então vou aproveitar que o tempo já voou. Mas eu quero ler o 6, o 7 e o 8. Amém? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar,
haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Está vendo que esses dons são ferramentas do Senhor para com a igreja. Quem vai escolher, irmãos, quem vai usar, quem que vai ser esse instrumento dele na igreja, não sou eu, pastor. Não é o Marcos, não é o Wesley. Quem vai escolher é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus que está na igreja, a única coisa que ele quer, além da nossa santificação, para que ele venha nos usar, ele quer liberdade. Liberdade. O Espírito Santo de Deus quer que eu e você demos a ele liberdade, para que ele venha agir na nossa vida. Então, tem algumas maneiras de não dar liberdade ao Espírito Santo? Tem. Várias maneiras que nós, irmãos, extinguimos o Espírito Santo em usar a nossa vida, tá? Várias maneiras. Dentre elas, eu posso citar a timidez, por exemplo, falta de reverência a Deus, falta de temor, endurecer o coração para conselhos, para a palavra de Deus, né? Ser negligente com as coisas santas e ser ativo nas coisas que não são. Isso é uma maneira de nós impedirmos o Espírito de agir em nossa vida. Ser contencioso impede o Espírito de agir na nossa vida, nós tira a liberdade dele. Sermos e termos uma facilidade de sermos contendeiro ou contencioso, que é a mesma coisa, né? Contencioso é nós fazermos tempestade num copo d'água, ou por alguma coisinha a gente, sabe, irmãos, dedicar tempo, esforço, voz, sabe, e fazer aquilo que não vai trazer edificação, né? A Bíblia fala assim para nós: fazei tudo para edificação. Então, se eu sei que não vai edificar o Wesley, eu ficar, né, toda hora instruindo ele, corrigindo, falando, do jeito que ele anda com a moto dele, por exemplo, né? Se eu ficar toda hora, né, falando isso com ele, vai chegar um ponto que eu vou ser contencioso. Eu vou falar assim com o Wesley, eu vou falar assim com o outro, vou falar assim com o outro, aí eu sou uma pessoa contenciosa. A Bíblia ensina a nós ser mansos, a termos domínio próprio, né? A nós não sermos contenciosos, a ser o contrário disso, né? É claro que eu não posso deixar de aconselhar, entendeu? Mas a ponto de, vamos supor que eu tenho uma contenda com o irmão Cláudio, né? E aí o irmão Cláudio é contencioso comigo, e eu contencioso com ele, e nós ficamos ali, um sendo contencioso com o outro, e não resolve o problema. Então nem ele nem eu estamos sendo espiritual, nós estamos sendo contenciosos um com o outro, não vai trazer edificação para ele, nem para mim, né? Às vezes, na nossa contenda, é melhor a gente buscar ser espiritual, né? E até aceitar alguma coisa que vai contra nossa razão, para que a contenda tenha fim, do que nós ficarmos contendendo um com o outro, com coisa que, né? Então, isso faz parte de extinguir o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem nos capacita nas ferramentas necessárias, irmãos, para um bom andamento da obra de Deus. Abra a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7. Capítulo 1, e versículo 7. Da primeira carta aos irmãos de Corinto. Capítulo 1, versículo 7. Paulo está falando aqui neste texto com a igreja de Corinto. Capítulo 1, versículo 7 de Coríntios, diz assim: Paulo aqui no prefácio aqui, irmãos, ele tá tecendo honras a Deus, né, primeiramente, e também mostrando as qualidades da igreja de Coríntios, e falando aqui no versículo 7 do capítulo 1 da primeira carta, ele diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensível no dia do Senhor,
nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse texto que Paulo fala sobre a igreja de Coríntios não faltar nenhum dom, é justamente porque a igreja de Coríntios era uma igreja problemática, que havia necessidade de dons na igreja. Porque se a igreja não tiver problema, uma coisa só é suficiente para essa igreja: o amor. Agora, quando a igreja é problemática, como a igreja de Corinto, é necessário os dons espirituais manifestos na igreja, para que através dessas ferramentas, os irmãos da igreja venham ser convencidos de que é o Senhor, o próprio Deus, que está manifestando ali a sua misericórdia e falando com eles. Por isso Deus trouxe para a igreja de Coríntios, né, ministério da palavra, dons de curar, né, dons de profecia. Essa igreja ela era dotada de pessoas dentro dela que eram pessoas usadas na manifestação de dons espirituais. Não é porque a igreja de Corinto era problemática, e a gente não pode pegar só os maus exemplos de Corinto, né, que nós temos que generalizar. E às vezes na pregação nós não temos tanto tempo de falar e nós expomos mais uma parte negativa da igreja e fica aquilo às vezes na cabeça de alguém, né? Isso aí, irmãos, fica. Ah, a igreja de Coríntios. Mas a igreja de Coríntios também tinha aqueles dentro dela que faziam a diferença. Que eram aqueles que, irmãos, eram instrumentos do Espírito Santo. Ali na igreja de Corinto, o Espírito Santo usava irmãos na pregação, na palavra. Ele usava pessoas no dom de curar, né? Usava a pessoa para exercer misericórdia uns para com os outros. Não é à toa que em Coríntios, quando o rapaz foi irmãos, apontado lá que ele tinha relacionamento com a própria madrasta, lá na segunda carta, os próprios irmãos da igreja de Coríntios se compadecem dele, dando-se a entender que ele se arrepende, e que os irmãos, né, movidos de um sentimento de misericórdia, e faz parte da galeria dos dons, a misericórdia, né, eles exerceram isso para com ele, não permitindo que ele se desviasse, mas amando ele, guardando ele, preservando ele na presença de Deus. Então, o Paulo ele fala que a igreja de Coríntios não falta nenhum dom espiritual, não falta. Mas os dons espirituais também, irmãos, não é a chave para que a igreja não tenha problema, né? O que faz com que a igreja não tenha problema é a inclinação do povo da igreja, das pessoas da igreja, a buscar conhecimento. Eu costumo dizer que quando nós buscamos conhecimento, não é que nós vamos, irmãos, ser mais santos do que outros, ou mais elevado no nível espiritual do que outros. Eu costumo dizer que à medida que nós buscamos conhecimento, nós erramos menos. Porque o errar vem, irmãos, o conhecimento do erro vem através de se buscar o conhecimento de coisas que nós cometemos, que é errado e não agradam a Deus. Por que nós não bebemos? Porque sabemos que a bebida não agrada a Deus. A Bíblia diz que os beberrão não herdarão o reino de Deus. Então esse conhecimento chegou a nós, de forma que nós não vamos beber. Porque veio esse conhecimento. Mas pecado não é só isso. Tem muitos pecados na Bíblia. Muitas coisas que fazemos que é pecado. E à medida que nós vamos buscando ler as Escrituras, buscando ter o conhecimento, buscando conhecer Jesus, buscando conhecer a obra de Deus, a tua ótica e a minha ótica acerca da nossa vida aqui, vai sendo também uma ótica de Deus. Porque aí você começa a ver muita coisa errada. Mas as coisas erradas que você vai ver e que eu vou ver, irmãos, não é para nos afastar de Deus, como alguns que eu acho que chegam num nível de espiritualidade tão grande e elevada, né, que eles vêem coisa errada em tudo e se desviam. E esses aí, na verdade, não adquiriu o conhecimento, eles adquiriram o julgamento, né? Eles aprenderam um pouco ali e começou a ser juiz. Aí eles viram que não conseguiria julgar isso, eles abandonam a fé, abandonam a igreja, deixam de estar cultuando ao Senhor, né? Agora, nós entendemos que através
dos dons espirituais. A igreja ela é dotada de ensinamento, ela é dotada de ferramentas que faz com que os crentes da igreja, irmãos, sejam participantes do poder do Espírito Santo e venham ser fortalecidos no Senhor. Vamos lá em Coríntios ainda, primeiro, capítulo 12 da primeira carta. Eu quero ler o versículo 4, vai ficar mais claro ainda para os irmãos. Capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, o versículo 4. Capítulo 12, versículo 4. O epígrafo diz assim do texto, consagração a Deus, humildade, fidelidade no uso de seus dons. No versículo 4, Paulo, ele escrevendo aos irmãos de Coríntios, ele explica assim, porque assim como em um corpo temos muitos membros, eu ensinei sobre na outra terça-feira, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Versículo 6. Opa, acho que eu estou em Romanos. Isso aqui eu li já. Romanos 12, Coríntios 12 e versículo 4. Vocês não falaram para mim que eu estava em Romanos? Vocês não quis falar. Vocês estão lendo aí, né? Olha, hein? Vocês pensaram nisso, né? Wesley saiu bem, né? Glória a Deus. É verdade, né, irmão? Mas o texto também não tem muita dificuldade de entendimento igual o de Coríntios. Mas você vê que Paulo, ele explicando para as igrejas, irmãos, ele faz questão de sempre estar tocando nesses assuntos para que haja entendimento e compreensão dos irmãos. Vamos ao texto certo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Fala os dons, né? Porque não é só um. Porque eu posso orar para alguém, irmãos, Deus curar alguém. Mas eu posso também usar o dom da cura no sentido de eu ir ajudar alguém que está enfermo, dando um banho, por exemplo, passando um remédio na ferida, dando um remedinho para a pessoa, tá? Tem a cura espiritual também, que a gente recebe através de aconselhamento, né? Através de uma palavra de Deus. Então, por isso tem diversidades aqui dentro desses dons de curar, para que, irmãos, nós não venhamos estar presos somente à oração para curar o enfermo, mas há momento que Deus não vai curar o enfermo, que eu vou ter que ter disponibilidade para dar um banho no enfermo, para dar um remédio para o enfermo, para enfiar a mão no bolso e comprar o remédio para ele, tá? Então, isso são dons de curar, né? Versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas. Sabe, irmãos, esse dom de operação de maravilhas é um dom assim até que extinto, né? Se nós formos ver, das congregações, porque ele vai muito além da compreensão humana, como os outros também, né? Mas esse aqui é um pouco mais difícil das pessoas ter compreensão sobre ele. Mas esse dom de maravilhas implica em você orar por alguém cego, por exemplo, e a pessoa receber a vista. De você orar por alguém que não tem uma perna e a pessoa receber uma perna. Ou um braço que não tem, receber o braço. Ô pastor, mas tem isso aí? Tem. Para Deus nada é impossível, irmãos. Para Deus nada é impossível. Esses dons, irmãos, ao contrário de que muitos pensam, esses dons não estão esquecidos, não ficou no passado, somente lá para os apóstolos do Senhor. Não, esses dons, como nós vemos no começo de Atos dos Apóstolos,
ele estava presente na igreja de Atos. E quando o crente se convertia ali, ele já se convertia e já saía pregando, e o Espírito Santo já usava ele, e maravilhas aconteciam, né? Cura divina, e era aquele poder de Deus. Por quê? Por causa da união do povo de Deus. É o que nós perdemos com o passar dos séculos e dos milênios até aqui. A união. Hoje é um esforço muito grande eu conseguir reunir todos os irmãos na igreja. É um esforço muito grande e eu tenho que ficar insistindo com os irmãos. Quando eu falo os irmãos, eu insisto com todos, tá? Eu insisto com todos, irmãos, não deixe de cultuar. Não deixe de ser frequente nos cultos. Irmãos, vamos nos reunir para a oração. Porque sempre um tem uma coisa, outro tem outra, outro tem outra. Às vezes o trabalho, né? Às vezes a enfermidade, às vezes acontece alguma coisa. Então é difícil a gente estarmos todos unidos e reunidos no mesmo sentimento, no mesmo propósito. E quando às vezes nós conseguimos nos reunir assim, acontece o quê? De alguém ou um ou outro estar desfocado do reino de Deus, ou com algum sentimento contra o outro, ou de algum tipo de crise espiritual particular, ou desanimado, ou descontente com uma coisa, ou descontente com outra. Então nunca a igreja está no mesmo sentimento, no mesmo propósito, no mesma convicção. E a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que estava assim. Eles eram unidos na comunhão, na oração e no partir do pão. Eles tinham tudo em comum, a Bíblia fala. Tudo em comum. Então a ação do Espírito de Deus na igreja era também maior do que hoje nós vimos. Hoje nós vemos o Espírito Santo, irmãos, agindo num grupo pequeno da igreja. É um irmão que fala em mistério aqui, né? É um ou outro que profetiza, mas quase que não tem profetas na igreja, né? Quase que não tem profeta na igreja, quando não vem de fora, né? Alguém que pode até profetizar, mas profetiza fora, não profetiza na igreja, porque tem alguma coisa no coração, né? Tem alguma coisa no coração. Os profetas da Bíblia são diferentes, que eles profetizavam justamente aonde que Deus mandava, e justamente era onde eles, mesmo eles não querendo, eles iam. Eles eram encorajados pelo Espírito Santo. Eles eram impulsionados a ser instrumento do Espírito Santo, no lugar onde Deus queria que eles fossem. Então essas coisas estão escassas na igreja, né? Ainda continuando, versículo 10 do capítulo 12. E a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos. Esse dom aqui, irmãos, é o que eu tenho orado a Deus, para que o Senhor venha introduzir em nosso meio. Dom de discernir os espíritos. Aqui não está falando de demônios, tá? Ainda que em parte seja. Aqui esse dom de discernir os espíritos está falando de um discernimento que o crente tem através da leitura da Bíblia, do conhecimento da palavra de Deus, que faz com que ventos de doutrina não venha tirá-lo da convicção que ele tem acerca do reino de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Ela é espírito e vida. Ela é água para a nossa vida. Ela limpa, ela é espírito e vida. Mas são palavras, são doutrinas. Então, quando você, por exemplo, você pega um livro aí de Allan Kardec, por exemplo. Aquele livro ali é espírito, porque está indo para você conhecimento. O conhecimento está entrando dentro de você através daquele livro. É um conhecimento ocultista, irmãos, pecaminoso, corrompido, mas queira ou não, ele está entrando em você como uma água. Você está adquirindo aquele conhecimento. Aquilo é espírito, você está bebendo aquele espírito que você está meditando, você está lendo, você está procurando. Então, irmãos, discernimento de espírito é isso, é você ter no teu coração que o que serve para você somente é a Bíblia. Que independente de que você e eu e nós venhamos receber de fora, isso não pode entrar no nosso coração a ponto de trazer confusão dentro de nós, a ponto de nós nos apostatarmos da verdade bíblica e sermos levados por ventos de doutrina contrária à vontade de Deus. E isso acontece hoje, né? Tanto esse discernimento é assim, dom de discernir os espíritos, como também ele é um dom de discernimento de espírito, no sentido de você estar perto de alguém
E você está recebendo daquela pessoa aquilo que ela tem dentro dela, e você está ouvindo e recebendo dentro do teu coração. Ela está mandando para você espírito, ela está mandando para você doutrina, ela está mandando para você o que está dentro do coração dela, né? Se aquilo for de Deus para a tua vida, se for algo para te edificar, você vai receber espírito e vida para você, para o teu coração, para o teu ministério, para a tua família, para a tua vida. Mas se aquilo for maléfico, você vai estar recebendo espírito maléfico para a tua vida. É o que contamina o homem. Jesus não falou que contamina o homem é o que sai da boca, e não o que entra na boca. Então, a contaminação, irmãos, vem para nós através de alguém contaminado. Alguém contaminado começa a lançar espírito e não vida, né? Espírito e morte para você. Você fica lá, espírito e morte, espírito e morte, espírito e morte, espírito e morte. Doutrina e morte, doutrina e morte. Você está bebendo, ouvindo, está bebendo, está ouvindo, bebendo, e daqui um pouquinho, né, você acaba se fechando para Deus, para a obra de Deus, para o que Deus tem para você, e morre espiritualmente. Isso vem por meio das redes sociais, isso vem por meio da televisão. Dom de discernir os espíritos, irmãos, é nós olharmos para algo que nós estamos recebendo e entendermos, isso aqui não edifica, não é de Deus para mim. Isso não pode ser de Deus. Se não é de Deus, eu não vou guardar. Porque ouvir nós ouve, nós não está surdo, né? Ouvir nós ouve. Mas, irmãos, esse é o dom que eu tenho pedido para mim, principalmente, e também para os irmãos da igreja a qual Jesus me confiou. Dom de discernir os espíritos, para que os irmãos não sejam confundidos por pessoas que já não têm mais o Espírito Santo no coração e ficam lançando na cabeça, nos ouvidos do povo de Deus, desânimo. É desânimo para não participar de grupo da igreja, é desânimo para não vir no culto, é desânimo para não tocar, é desânimo para não cantar, é desânimo para não pregar, é desânimo nisso, é desânimo naquilo. Uma pessoa desanimada assim que vai desanimando os outros, irmãos, ela acaba lançando espírito e desânimo sobre outros. Contamina. Por isso que Paulo fala, um pouco de fermento no meio de vocês, leveda toda a massa. O irmão que estava cometendo pecado lá contra o pai dele, o filho que estava cometendo pecado com a madrasta, Paulo fala, tira ele do meio de vocês. Vocês não sabem, um pouco de fermento leveda toda a massa? Porque Paulo está ensinando nós, irmãos, que a pessoa desanimada, descontente, pessoa desfocada de entendimento do Espírito Santo dentro da igreja, né, ela acaba trazendo morte espiritual para outros. Claro que nós não vamos tirar ninguém assim, porque nós não sabemos quem é assim, mas o Espírito Santo sabe. Nós devemos orar, irmãos, para que venha ser introduzido na igreja o espírito de sabedoria e de revelação do Senhor. Em outra tradução diz o espírito de discernimento e de revelação do Senhor. Paulo fala isso, né? Acerca de uma igreja que eu não me lembro qual, se foi Éfeso ou se foi Filipenses, ou Coríntios mesmo, eu acho. Amém, irmãos? Mas eu vou terminar de ler aqui, né? Para que versículo 10. Outra operação de maravilha, outra profecia, outros dons de discernir os espíritos, e a outros, pode ver que espíritos aqui, irmãos, está com E minúsculo, tá? Só para frisar aí para os irmãos, que não é dom de discernir o Espírito Santo, não. Tá? Se está com E minúsculo aí, é os espíritos das pessoas. Tá? Porque nós temos alma, nós temos o corpo e o espírito nosso. Depois tem o Espírito Santo que o Senhor nos concede. Mas espírito da pessoa é aquilo que a pessoa tem, que ele exponha para outras pessoas. Um dia eu estava ouvindo um pastor pregando, ensinando sobre escatologia, e um camarada entrou lá na hora da mensagem dele, e ele tem um canal ao vivo, e o camarada começou a fazer bagunça lá. No estudo, começou a fazer bagunça lá, postando um monte de coisa. Aí ele parou o estudo, falou assim, tem pessoas que é fácil para você saber que espírito é o dela. Olha esse camarada que entrou aqui agora, e olha as conversas dele, olha o que ele está postando. Uma pessoa assim, rapidinho você vê que espírito que é o dela. Aí eu entendi mais sobre isso. Falei, é bem verdade, né? Porque uma pessoa que tem um espírito manso, um espírito apaziguador, misericordioso, né, um espírito tranquilo, um espírito de paz, ele não vai chegar nesse ponto de ficar comentando um monte de besteira num lugar onde o negócio é sério. Então você vê que
Aquele tipo é o espírito da pessoa, é a pessoa daquele jeito. E é uma coisa que, irmão, só Deus para ter misericórdia. E não é difícil a gente discernir pessoa que tem o espírito assim. Tá? Não é difícil. Então esse dom é muito lindo, que precisa de nós todos, né? Termos e buscarmos entender. Discernir os espíritos. E há outras variedades de línguas, e há outra interpretação das línguas. Rafael esse dia perguntou para mim, pai, mas uma pessoa pode falar mais de uma língua estranha? Eu falei, sim, porque a Bíblia fala de diversidades de línguas, né? E, irmãos, e depois que a Bíblia fala de diversidades, porque a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo na manifestação de falar em língua e receber variedades também de línguas, tá? É bíblico. Tem pessoas que têm uma interpretação desse texto aqui diferenciada, irmãos. Eu tenho a minha, eu ensino a igreja assim, que aqui está falando de línguas estranhas, porque se fosse línguas como japonesa, inglês, italiano, irmãos, também todas essas línguas humanas aí que nós sabemos que existem, como Paulo fala assim, aquele que ora em língua, ore também para que haja intérprete. Então, se fosse nesse sentido que Paulo estivesse falando, como pensam alguns, nós não precisaríamos orar para que houvesse intérpretes. Era só nós pegar o Google, né? Porque o Google, se vir um japonês falar em japonês, nós pesquisa no Google ali, ou põe um tradutor, ou chama alguém que é japonês, ou italiano, ou americano, para traduzir para nós, não precisa orar. Agora, quando Paulo fala para que nós oremos, para que haja intérprete, é porque aquela oração feita em língua, em mistério, é algo que não é entendido pelos homens, é só por Deus. E Deus, se Ele quiser que haja intérprete, nós oramos para isso, e Deus interpreta e passa a interpretação para alguém. Entregar o recado, a profecia, se for profecia, a oração, o que seja, em línguas. Então, esse dom existe, dom de variedades de língua, e também nós precisamos orar para que também o Senhor nos dê esse dom de interpretação, para que o Senhor venha passar a profecia por alguém através da língua estranha, e venha haver intérprete na igreja para trazer aquilo e ficar claro para a igreja o que é que está sendo dito. Versículo 11, mas, irmãos, um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E Paulo faz questão, irmãos, de ensinar a igreja que todas essas coisas que acontecem na igreja é por intermédio de um mesmo Espírito, do Espírito Santo. É Ele quem opera tudo em todos, é Ele quem dá essas ferramentas para o crente. Esse Espírito Santo está na tua vida. Esse Espírito Santo está na minha vida. Esse Espírito Santo está falando na igreja, está conosco, está em nós. Ele nos ensina, Ele nos capacita. Mas por que que o Espírito do Senhor não se manifesta nos dons como está na Bíblia para mim, para você nesses dias? É porque Ele mudou? Não. É porque a igreja hoje do nosso século presente mudou as suas atitudes, mudou os seus comportamentos, mudou a busca pela presença de Deus, né? O culto começa em casa, quando nós acordamos, nós já precisamos estar ligados no culto, ligado em orar, em buscar a presença de Deus, tirarmos um tempinho durante o nosso dia, nos ausentarmos um pouco, seja no trabalho onde for, buscarmos, clamarmos a Deus. Precisa haver uma busca, tanto individual, irmãos, e muito mais ainda como grupo e igreja do Senhor, tá? Então, busque isso, se você quer isso para você, busque isso para você, tá bom? E busque isso para a tua vida. Há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, é o Senhor quem opera tudo em todos, o Senhor está querendo realizar isso em nosso meio, como Ele já tem realizado e feito isso em nosso meio. Deus é bom e Ele é maravilhoso, né? Deus é bom e Ele é maravilhoso. Eu tinha mais coisas para falar, mas vou parar por aqui, irmãos, porque a hora passou, eu não quero ser cansativo para os irmãos, mas de repente na outra terça eu vou falar mais ainda um pouco sobre este tema, tá bom? As ferramentas de Deus para a igreja através da manifestação dos dons espirituais, né? E da diversidade de ministério ao qual o Senhor tem para a sua igreja, para o seu povo, e a igreja precisa buscar isso para não se tornar uma igreja voltada a mecanismos, né? Hoje o que nós vemos são pessoas forçando uma coisa que a gente vê que é forçado, que não é algo assim espontâneo do Espírito Santo, como nós vemos aqui no culto de
irmãos, de domingo, o irmão Anderson pregando, não é algo forçado, não foi algo forçado, é algo espontâneo do Espírito de Deus, que vem através da palavra de Deus, diferente do que nós vemos hoje, né? As igrejas fazem essas atividades, chamam aí esses profetas que eles intitulam ser profeta, né? E esses profetas vêm revelando a identidade, revelando até o nome do seu cachorrinho, revelando tanta coisa, irmãos, e a palavra nada, né? Eles até abrem a Bíblia e lêem um pouco de texto da Bíblia, e como a igreja vai acostumando com esse tipo de movimento, você pode ver que eles acabam não focados na palavra, eles querem ser revelados. E o que acontece? Nos dias que não tem esses profetas que vêm de longe, né, para profetizar aquilo que o povo quer ouvir, é só aqueles gato pingado, como diz o outro. É aquele pouquinho de irmãos na igreja, os fielzinhos, né? São aqueles que não estão ali por causa de profecia, eles estão ali por causa da verdadeira profecia, que é a Bíblia, né? São aqueles que crê no poder do Espírito Santo, independente se for revelado ou não, são aqueles que estão ali para somar na obra, com oferta, com dízimo, não precisa ficar, né, o pastor falando 10 horas sobre oferta e dízimo, a obrigação do crente, não, esses são aqueles convertidos mesmo, sabe, em Cristo, na verdade, na palavra, né, e aí tem aqueles que vive de evento, vive de movimento, né, então irmãos, esse tipo de coisa, a gente não tem como ensinar os irmãos que é assim que Deus quer, porque nós não queremos desprender os irmãos da verdadeira profecia bíblica, que é a palavra de Deus. Quando não é algo forçado, é mais bonito, é mais gostoso, né? É mais prazeroso. Agora eu fico preocupado quando você chama pessoas nesse sentido, que as pessoas só vêm para revelar. É revelação aqui, revelação ali, revelação ali. Eu, uma certa vez, eu estava conversando com o irmão, e do lado dele morava um rapaz, e o rapaz batia na mulher, já contei isso para os irmãos, mas só para, né, o rapaz batia na mulher, e aí ele foi numa igreja, e era daquelas igrejas que o pregador tinha 20 minutos para pregar a palavra, e depois 1 hora era para a irmã ficar revelando, 1 hora era para ela revelar, e o pregador 20 minutos para pregar a Bíblia, né? E aí, nessas aí, o rapaz foi para a igreja um dia, uma irmã foi lá e profetizou, meu servo para lá, meu servo para cá, continua nessa tua força, vai nesse teu propósito, e o cara descendo o porrete na mulher em casa. Então, irmãos, essas loucuras aí, eu quero longe de nós, né? Longe de nós, mas a verdade da Bíblia eu quero no meio de nós, dentro de nós, nosso coração. E você pode ter certeza, irmão, pode ter certeza de Deus. Eu louvo a Deus pelo Ministério Luz do Mundo, que nós não somos um ministério que nós aderimos a esse tipo de costume, mas nós somos um ministério que cremos em profecia, cremos em revelação, em dons espirituais, mas quando Deus fala alguma coisa aqui que é de Deus, através da vida dos irmãos, é de Deus, pode ter certeza, louvado seja Deus. Pode até não ser reconhecido como o profeta Diácono Marcos, mas quando fala é de Deus, né? Pode até não ser reconhecido como o profeta irmão Cláudio, mas quando prega a palavra de Deus, que ministra a palavra de Deus, é de Deus para o nosso coração. Posso até não receber, irmãos, vamos chamar o pastor profeta fulano, e nem quero título assim, né? Mas pode ter certeza, quando eu falar, irmãos, eu tive uma revelação de Deus, uma visão de Deus, algo da parte de Deus, um livramento de Deus que Deus mostrou, pode ter certeza, irmão, vai ser de Deus para a tua vida, porque nós não brincamos com essas coisas aqui não. Nós não brincamos, porque isso é sério. É o Espírito Santo que faz e revela e mostra, não é eu não. É o Espírito Santo, não é o irmão Marcos, é o Espírito Santo, não é o irmão Cláudio. É o Espírito Santo. Melhor coisa é estar na dependência do Espírito Santo. Se ele no culto entregar uma profecia através do dom de profecia, louvado seja Deus. Mas se não entregar, louvado seja Deus por esta profecia, aleluia, que foi ministrada através da vida dos irmãos e que tem poder, aleluia, sobre a minha vida, sobre a igreja que recebeu a palavra que veio aqui através das Escrituras. Amém, irmãos? Porque tem pensa que eu não acredito em dom de profecia, essas coisas, porque eu tenho essa maneira de instruir os irmãos. Eu creio, irmãos, creio. Já fui abençoado por profecia, já tive algumas visões de Deus, que Deus me mostrou, e o Senhor Jesus mostrou para mim depois, fez cumprir, Deus me mostrou, falou aí, ó, né? E tem mensagem que às vezes eu ministro na igreja, que eu já fico preparado já, que eu sei que daquela palavra ali, alguma coisa vai acontecer lá na frente,
porque é Deus através da mensagem falando, avisando, né? Até os videozinhos nossos, se nós formos olhar no nosso canal, você vai ver o Espírito Santo falando, trazendo, né? Mensagem, através da vida dos irmãos, através da minha vida, e a gente vê acontecendo. Vê, irmãos, infelizmente a gente vê. Não queria ver não, mas vê. Mas a Bíblia está aí, e a palavra de Deus está aí, o Espírito Santo está aqui ensinando nós. Amém, irmãos? Amém, né? Vamos colocar de pé. Eu até, irmãos, compartilhar com os irmãos uma visão que eu tive esses dias, e eu acredito que é bíblica, né? É bíblica, mas eu estou tendo muito cuidado, né? Porque às vezes alguém fica me olhando e vê que eu não tomo certas atitudes, mas eu fico muito cauteloso, porque eu oro a Deus, né? E eu orando a Deus, Deus me deu uma visão, esses dias atrás, e eu mexia numa terra, eu estava assim, agachado, mexendo numa terra com a mão assim, como se eu fosse plantar alguma coisa, cavando, né, com a mão. E aí, de repente, quando eu estou ali cavando alguma terra com a mão, de repente, duas feras, tipo duas onças, se levantou por trás de mim e veio para cima de mim com muita fúria. Uma fúria muito grande. De repente, aquela visão desapareceu e já me apareceu uma outra visão. Eu estava na visão, eu estava dentro de um caminhão de concreto. Sabe aquele caminhão de concreto que leva o concreto usinado? Estava dentro daquele caminhão. Aí na hora eu já, terra, coração, plantando a semente. Fera, alguém que eu dei um conselho, alguém que eu orientei, ou iria orientar, ou falar, talvez eu nem falei ainda, eu nem orientei ainda, mas era Deus já me mostrando assim, cuidado, porque quando você for falar, quando você for orientar, quando você for aconselhar, segundo a semente, segundo a palavra, vão ficar furiosos com você. E depois vai endurecer o coração ainda, porque concreto é coisa dura, entendeu? Terra, coração, plantando a semente. Fera, é fúria, a pessoa ficaria zangada comigo, a tal ponto do coração endurecer. E aí o que eu fiz? Eu me fechei, fiquei quieto, falei, vou ficar quieto. Eu estou tendo cuidado até de dar paz ao Senhor hoje em dia. Porque eu sei, irmãos, que Deus me mostra coisa e é isso que acontece, é assim. É assim. Então, ore aí, eu estou contando para você orar. E irmão, irmã, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. A hora que eu for aconselhar você, não é para o teu mal. Se eu for te falar algo que eu estou vendo na tua vida, talvez você não está vendo, não é para o teu mal, é para o teu bem. Não fica bravo comigo, não se zangue comigo, tá bom? Amém? Então, você sabendo da visão aí, você vai falar, ô pastor, então eu não vou ficar brabão com o senhor não, nem endurecer o coração não, porque é o Espírito Santo. E outro irmão, veja só o estudo que Deus está falando conosco sobre igreja, ao estudo que Deus está falando conosco sobre o Espírito Santo, sobre a liberdade que nós temos que dar para o Espírito Santo. Então, todos esses estudos que nós participamos nas terça-feira, que às vezes as pessoas não vêm, outros não vêm, eu até falei para minha esposa, eu falo com irmãos aqui, falo, irmão, pode ver, a pessoa que não vem no estudo e não aprende, não entende, falta e não está aqui, pode ter certeza, lá na frente ele perdeu esse ensinamento, ele vai dar trabalho nisso que hoje o Espírito Santo está ensinando nós, para nós não dar trabalho lá na frente. Então hoje nós somos ensinados, irmãos, pelo Espírito Santo, para nós vigiarmos lá na frente. O Espírito Santo avisa nós hoje de antemão, para que lá na frente nós não venhamos fazer aquilo que nós fomos ensinados hoje, para não fazer, para nós não se lascar, né? Para nós não se lascar. Então, irmãos, pega o estudinho que você está vendo, as mensagens que você está ouvindo na igreja, guarda no teu coraçãozinho, medite nelas, né? Com amor, com carinho, não é algo jogado ao vento, não. É o Espírito Santo falando comigo, falando com você. Em contrapartida, o Espírito Santo fala comigo, ó, o que você está ensinando aí, o pastor, o que você está ensinando aí é primeiro para você exercer com a igreja, tá? Não é para você só mandar para eles, não, é você primeiro. Então é eu primeiro, irmãos, tá? Do ministrar assim para os irmãos, não fica pensando que eu estou isento, não. É eu primeiro, porque foi para mim que veio a palavra. Então eu tenho que ser exemplo para os irmãos, antes de eu falar o que eu estou falando para os irmãos. Amém, irmãos?
Vamos orar. Grandioso Deus, bondoso Pai, nós oramos ao Senhor nesta noite e somos gratos. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Obrigado, meu Deus, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, pela misericórdia e bondade do Senhor. Guarda meus irmãos, livra, Senhor, meus irmãos do mal, tantos que aqui estão como os que estão ausentes. Que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, que em todas as nossas fraquezas e dificuldade, o Senhor venha, Pai amado, nos despertar para ouvir o teu Espírito Santo. Senhor, guarda nós precisamos e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus, amém. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações, a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém.